excelente noite, tudo bom com você? Estamos aqui para mais uma preleção. Meu nome é Raoni Alves, eu sou trabalhador da Casa Espírita, Centro Espírita, Discípulos de Jesus. E eu queria, do fundo do meu coração, te mandar muitas energias de paz, de amor, de luz. Então vamos nesse momento, já fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, respirando tranquilamente, sentindo essa paz, sentindo o amor que vem do mais alto. Vamos assim então orando. Vamos todos, neste momento, fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, acalmando assim a nossa respiração. Já neste ambiente de paz que estamos sentindo, convido a todos a elevar os pensamentos, mentalizando com muito amor e carinho o nosso anjo de guarda, que está sempre conosco, nos protegendo e nos amparando. Já com esse mesmo amor, elevemos ainda mais os nossos pensamentos, visualizando assim a nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, Mãe cheia de luz que nos conduz ao encontro do Mestre Jesus, que se encontra ao lado do nosso Pai, Criador Supremo, Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como vamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Quanta paz, quanta luz, como é bom nos conectarmos com o plano espiritual, com o nosso anjo de guarda, nos conectarmos com Jesus, com a Mãezinha Maria. Eu não sei o que toca mais no seu coração, mas essa paz, essa serenidade de quando fazemos uma oração é uma coisa que devemos talvez repetir mais vezes durante o dia, quando acordamos, ao dormir, durante o dia. Essa conexão com o plano espiritual é o que nos faz ter calma, ter serenidade, ter equilíbrio, que é uma coisa que o mundo lá fora nos traz muitos desafios e nos faz, às vezes, perder a cabeça. E a conexão com o plano espiritual é uma coisa realmente muito importante que devemos buscar cada dia mais e mais. Hoje o tema da nossa preleção é Espiritismo, Renovação Permanente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, dos itens 1 ao 11. Então hoje a gente vai falar sobre o Espiritismo, Renovação Permanente, sem rituais. Eu gostaria de puxar um pouco aqui sobre a história não só do Espiritismo, mas do cristianismo de uma forma geral. E o cristianismo ele iniciou-se lá com Moisés, há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, né? Se a gente for pegar pelo calendário, a gente está no ano de 2021 já. Então vamos buscar desde Moisés, quando iniciou a história, e hoje já estamos em 2021, e a data que trabalhamos hoje, porque o nosso calendário é baseado no nascimento de Jesus. Então, após Cristo, 2021 anos. E Moisés, ele aconteceu muito tempo antes de Jesus ainda. Então,
quantos mil anos já não aconteceu e que veio Moisés e que a gente já recebeu essas informações e que houve uma certa evolução moral e que às vezes nós não percebemos muito isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês hoje que sim, houve uma evolução moral na humanidade e que a gente deve buscar esse desenvolvimento cada vez mais. Então eu vou até pegar um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, as mesmas passagens da Bíblia, tá? Só que numa visão espírita. E aqui eu vou ler exatamente um texto que está na Bíblia, que é onde diz sobre os 10 mandamentos. Então a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. É o que eu vou ler aqui para vocês agora. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima do céu, e do que há embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Sétimo mandamento: não furtarás. Oitavo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento: não desejarás a mulher do próximo. E o 10º e último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Por que eu quis trazer exatamente com as mesmas palavras como foi escrito por Moisés lá nos 10 mandamentos, lá na pedra, se não me engano, ele escreveu tudo numa pedra e ficou guardando essa pedra, se não me engano, numa arca, e ele levava para todos os locais, e eram as leis do pessoal do Egito, daquela época que ele tirou os escravos do Egito e ocorreu toda aquela história. Por que eu quis trazer exatamente as mesmas palavras, as palavras aqui, se você encontra elas exatamente com esse texto na Bíblia, então exatamente com esse texto também você encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente talvez fazer uma comparação e para a gente entender algumas coisas, né? Eu queria pegar principalmente o primeiro mandamento, onde ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, naquela época existiam muitos escravos no Egito e Moisés justamente tirou os escravos do Egito e eles fugiram do Egito, com um exército atrás deles. E aí tem até aquela passagem lá que Moisés abre o mar vermelho e passa, e depois quando o exército tenta vir atrás deles, o mar se fecha. Eu não sei se vocês se recordam dessa passagem. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. O que acontece? Lá no Egito e em vários outros locais da Terra naquele momento, e até hoje ainda existem, mas não existia o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É o amor, a adoração a um só Deus. Isso é o monoteísmo. E na época as outras religiões daquela época, eles adoravam a vários deuses. Então você pega os gregos, por exemplo, eles adoravam os deuses do Olimpo, né? Então era Zeus, o deus dos deuses, era Hades, o deus do inferno, era a Atena, a deusa da guerra. Então eles adoravam alguns deuses especificamente, vários deuses, e principalmente muito vinculado à natureza. E aí você pegava no Egito também, eles também tinham ali vários deuses, o deus Íris, o deus Osíris, eu não lembro exatamente quais são todos os nomes,
mas também eram deuses relacionados à natureza. Então tinha um deus relacionado ao sol, tinha um deus relacionado às plantações. E Moisés trouxe junto com a sua espiritualidade, com a sua mediunidade, ele começou a trazer ensinamentos de um Deus único, que não existia naquela época. E esse Deus único, junto com esse ensinamento, ele trouxe esses 10 mandamentos, que era para quê? Era para meio que doutrinar as pessoas. Os 10 mandamentos, não existiam só 10. Esses 10 foram que Moisés ele recebeu como uma mediunidade. Ele recebeu diretamente de Deus essas palavras, na forma de mediunidade. E ele também teve outros mandamentos, e que esses mandamentos eles eram mais os mandamentos civis, os mandamentos ali para os homens. Por quê? Até hoje, por que a gente tem as leis humanas? Por que a gente tem um monte de burocracia? Por que existem todas essas leis? Porque senão as pessoas fazem tudo de qualquer jeito e o mundo vai ficar uma bagunça. Então por isso que existem regras, existem leis. E dizendo das leis universais, das leis de Deus, o Moisés naquela época trouxe esses 10 mandamentos. E ele era bem específico em várias coisas: não matarás, não cobiçar a mulher do outro, não cobiçar aqueles 10 mandamentos que eu falei para vocês aqui. E naquela época isso era muito importante. E as pessoas, elas naquela época, elas não tinham uma adoração, elas tinham uma adoração a Deus. Vamos colocar dessa forma, essa palavra, e vamos entender talvez essa palavra adoração. Essa adoração, ela tinha muito mais a ver com um temor a Deus, ou seja, um medo de Deus. E aí eles tinham medo de serem castigados, eles tinham medo de que algo viesse do céu e caísse um raio na cabeça deles, e que viessem pragas e que eles morressem. Então, assim, as pessoas acabavam obedecendo ou tendo alguma moral uns com os outros, e acabavam tendo uns bons costumes, mas relacionado ao medo, ao puro temor mesmo a Deus. Então esse tipo de adoração, e que eles tinham com os outros deuses também, era de relação a medo. Então, por exemplo, os navegadores daquela época, eles iam para os mares, os navegadores gregos, vamos colocar esse exemplo, eles tinham medo de Poseidon. Então eles colocavam oferendas para Poseidon, eles iam lá e sacrificavam animais e ofereciam a Poseidon, porque essa era a ideia que eles tinham em relação aos deuses. Então, nessa época também de Moisés, então acontecia muito também de ser sacrificado vários animais em referência a Deus. As pessoas até às vezes se mutilavam e se batiam e faziam cortes e se autoflagelavam, se machucavam, né? Para quê? Em referência a Deus. Não, eu pequei, por favor, que não caia algo sobre mim, que eu não fique doente, que meu filho não fique. E essa era a crença muito forte que tinha naquela época. E foram se passando os anos, e isso até a época de Jesus, quando Jesus nasceu e quando Jesus chegou, ainda existia muito desses rituais e desses rituais e vamos colocar assim, dessas oferendas, dessas coisas de assassinato, de morte, principalmente de animais como oferenda. O porquê disso? Eu queria talvez sair um pouco, não só da história, mas da gente entender o porquê dessa necessidade de nós seres humanos de nos apegarmos a coisas materiais. Tá? Porque Jesus, quando ele veio, ele não desfez a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Ele simplesmente, talvez explicou de uma outra forma. E ele simplificou isso e ele demonstrou que é algo muito mais pacífico e muito mais sucinto. Dos 10 mandamentos, Jesus foi e diminuiu em 2. E aí ele utilizou a palavra ágape na época. O que é a palavra ágape? Ágape é um amor incondicional. O que é o amor incondicional? Talvez uma mãe ou um pai, mas eu vou colocar a figura da mãe, porque a figura da mãe acho que ela é muito mais potente, muito mais forte em relação a isso. Imagina o amor de uma mãe por um filho.
Se você imaginar, se você é uma mãe, você sabe o que é esse amor. Agora, se você não é mãe, você é pai, ou você é filho, ou você tem um olhar talvez de fora, mas você consegue imaginar o amor de uma mãe. E é um amor assim, incondicional. Ela ama aquele filho mais do que tudo. Ela faz qualquer coisa, ela dá a vida dela, ela faz tudo, ela se sacrifica, ela sente dor. Isso é um amor incondicional. É um amor que é muito mais forte do que ela. Não é um amor consciente, é uma coisa que vem de dentro. E quem é pai, quem é mãe sabe o que é isso. Esse amor incondicional. E aí talvez o que aconteceu? Lá atrás então existia a adoração. O que era a adoração? Então era esse temor a Deus. Então se fazia as coisas, mas com medo de uma represália, com medo de que recebesse alguma punição, né? Depois Jesus veio e trouxe essa informação de que precisávamos trabalhar esse amor incondicional. E aí ele em vez daqueles 10 mandamentos que foi o que eu falei para vocês, ele reduziu para 2 mandamentos apenas. Ele, olha, esses 2 mandamentos basicamente é o quê? O primeiro e o segundo mandamento se resume em amai a Deus sobre todas as coisas. E ele, quando ele usa o amai, ele usa a palavra ágape. E daí vem essa palavra ágape. E depois ele resume os outros 8 mandamentos em apenas um também. E amai ao outro, ágape ao outro, como a si mesmo. Ama o outro como a si mesmo. E aí acho que é alguma coisa que a gente pode começar a refletir em relação a isso. Porque será que hoje nós temos esse ágape, esse amor incondicional conosco mesmo? Porque tudo começa da gente. Tudo começa com o amor próprio. E eu vou talvez mostrar para vocês, eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês, e vocês vão ver que talvez ainda está faltando o amor próprio. E é por não termos esse amor próprio ainda, é que não estamos conseguindo amar o outro. E talvez também não estamos conseguindo amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ainda está desafiador até se amar. E a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso hoje. Então, Moisés trouxe aquela primeira lei. E aí a adoração existia a Deus. Jesus trouxe essa informação, mas já se passaram 2021 anos. Estamos agora em 2021 e ainda não entendemos o que é esse ágape. Pouquíssimas pessoas conseguem colocar isso em prática. O que acontece hoje em dia, por exemplo, e que já mudou muito, a maioria das pessoas não tem mais temor a Deus. As pessoas que buscam a Deus e que têm uma conexão com a espiritualidade e que têm alguma religião e que têm um certo amor já no seu coração, que buscam uma religião, elas não têm mais o temor a Deus, não é tanto mais... Existem muitas pessoas ainda que cumprem tarefas e que cumprem seu dever moral muito ainda por medo, por temor a Deus, tá? Mas talvez a grande maioria das pessoas, elas já se transformaram, então já houve uma evolução moral. E já existe esse certo amor. Ainda não é o amor incondicional que Jesus nos ensinou. Ainda não é esse amor, talvez, de uma mãe para um filho. Mas a humanidade caminhou. E hoje nós não sentimos mais tanto medo. Não é mais por medo. E sim, talvez, vamos nos associar a um amor, mas um amor talvez mais fraternal. Um amor mais parecido com um amor entre um amigo, entre alguém que está mais próximo. Mais como um afeto. Então, talvez numa caminhada onde nós devamos chegar num amor pleno, a gente talvez está no meio do caminho aqui. E hoje nós temos afeto um pelo outro, a gente tem uma amizade um com o outro, nós temos afeto por nós mesmos, nós temos afeto pelos animais, e isso está se disseminando, isso está aumentando. Mas dificilmente nós não fazemos juízo ainda, nós não julgamos as outras pessoas. E ainda tem muita coisa do ter 2 pesos e 2 medidas. Então, por exemplo, se acontece algo com alguém que está próximo a nós, ou um amigo muito importante, ou um parente que é muito querido, e acontece algo com esse parente, que seja algo criminoso, até que a gente fica sabendo que, sei lá, cometeu um crime ou que fez alguma coisa, nós temos um certo peso na hora de mensurar isso.
Agora, se é uma pessoa distante, se é uma pessoa que nós não conhecemos, ou que nós vemos na televisão, ou que sabemos de alguma notícia, o peso que temos de julgamento em relação a essa outra pessoa é muito maior. Então imagine, por exemplo, uma mãe. Uma mãe, às vezes, o filho vai preso, e aí o filho dela, sei lá, estava traficando, estava vendendo drogas. A mãe, ela não consegue sentir ódio daquele filho. Ela vai lá e ela consegue mensurar que, nossa, mas provavelmente ele se envolveu com algum amiguinho, foi um amiguinho, porque meu filho não é assim. O meu filho, ele é bom, ele tem um bom coração, ele é amável, Normalmente o julgamento de uma mãe para um filho que faz isso é mais ou menos esse. E aí ela tenta de toda forma recuperar esse filho. Não, talvez ele cometeu esse erro aqui, mas ele é um menino bom, ele pode ser recuperado, ele é uma pessoa boa, ele pode se recuperar, ele pode ser uma pessoa melhor. Ele só cometeu um erro. Mas talvez essa mesma mãe, se ela vê uma notícia na televisão de uma outra pessoa distante e que esteja fazendo a mesma coisa, talvez o julgamento dela seja outro, seja, vagabundo, tá vendo? Olha lá, merece ser preso mesmo, tem que morrer um ladrão desse, um vagabundo desse que está levando os outros para a droga. Não é mais ou menos assim que acontece, gente? Eu só estou fazendo um comparativo aqui para a gente entender talvez o nível da nossa evolução. E o que Jesus talvez pede para nós, e o que Jesus nos ensinou lá atrás em relação a esse amor incondicional, porque o amor incondicional é talvez o que essa mãe tem pelo filho. Então, por mais que erra, ela olha de uma forma diferenciada para o filho e ela tenta enxergar as coisas boas que tem no filho. E que como todo mundo erra, e que ele tem salvação, e que ele pode ser recuperado, e que ele pode ter uma segunda alternativa, uma segunda chance. Mas talvez essa mesma mãe, para uma pessoa que não é um filho, ela vai ter um julgamento diferenciado. Sendo que o que Jesus nos ensinou é o quê? É que nós tenhamos essa mesma compaixão, esse mesmo amor incondicional que ela tem com o filho, mas com as outras pessoas também. E com um irmão, e com um vizinho, e com um colega de trabalho, e com uma pessoa que a gente veja que esteja talvez do outro lado do mundo sofrendo, e que a gente tenha essa empatia, que a gente consiga se colocar no lugar daquela pessoa para a gente ter esse amor verdadeiro. Então é esse o ensinamento. Então, para vocês verem como a renovação e a evolução, ela é permanente. Só que nós ainda somos muito apegados ao quê? À matéria. Nós somos muito apegados à matéria. E essa evolução que Jesus nos trouxe, que Moisés trouxe lá no início da humanidade, e pelo intelecto da humanidade naquela época, pelo entendimento da humanidade, então ele precisou trazer daquela forma os 10 mandamentos. Não é que está errado o que ele fez, mas para o conhecimento da época precisava ser daquela forma. Depois Jesus já trouxe uma lição mais específica e mais coerente, mais correta, porque a humanidade já estava um pouco mais evoluída. E hoje, 2021 anos depois, nós temos que entender qual é essa mensagem de Jesus. E nós temos que entender também, porque às vezes nós olhamos para Jesus e parece que ele é um ser diferenciado, é um ser intocável. Mas Jesus, ele é gente como a gente. Jesus foi gente como a gente. E Jesus, na verdade, ele tem que ser um parâmetro de cópia. Ele é como se fosse um farol para a gente. Então, para que serve um farol? O que é um farol? Um farol, quando o navegante está meio perdido lá, ele não sabe onde é que ele está, o farol ele fica lá com a luz mostrando, é para lá que eu tenho que ir. É aquele caminho que eu tenho que trilhar. E Jesus, ele é esse farol para a gente. Então é o caminho que a gente tem que trilhar. Então Jesus, ele veio e ele deu exemplo. Ele não só falava, ele mostrava, ele demonstrava, gente, é assim que tem que fazer. É dessa forma que tem que ser feito. A evolução que vocês precisam buscar é essa. É aqui, eu estou mostrando para vocês, é dessa forma que é possível. E aí é coisa que a gente tem que começar a buscar. E onde que está a resposta disso tudo? É dentro de nós. É dentro. E a gente ainda está muito enraizado na matéria, nas coisas físicas. Jesus não precisava ir para um templo para entrar em contato com Deus e com a espiritualidade.
ele às vezes, muitas vezes, quando os contatos mais intensos que ele tinha com a espiritualidade, normalmente ele buscava a natureza, normalmente ele ia até um bosque, ele ia até um pasto, ele ia até uma parte que tinha natureza, ou perto de um leito de um rio, e ali ele conseguia se conectar com a espiritualidade, e dali ele fazia ali, ele utilizava da mediunidade dele para receber recados, para trocar essa comunicação com a espiritualidade elevada e assim conseguir realizar o seu trabalho aqui na Terra. E nós também temos esse potencial. E Jesus não tinha esse apego à matéria como nós temos. E lá atrás era muito mais, como eu disse para vocês, até pelo temor a Deus, tinha que ter um contato, tinha que ter algo ali, um ritual, pegar alguma coisa e ter um medalhão e ter um animalzinho, sacrificar para mostrar que está oferecendo. Mas isso tudo que Jesus quer, o que Deus quer, o que o universo pede da gente, é a energia que está dentro do nosso coração. É o contato que está dentro da nossa alma. É isso que eles querem. Se a gente tem algo a doar, não é um animal, não é um apetrecho, não é isso. Ali também fala sobre adorar imagens. É porque não é a imagem em si. A imagem é uma ferramenta, e tudo bem você utilizar uma ferramenta, né? Você usar um tercinho, você usar uma imagenzinha de Nossa Senhora, ou ter um quadro de Jesus na sua casa. Isso não é o problema a imagem, não é o problema o quadro, não é esse o problema. E tudo bem, se você tem essa necessidade, é uma coisa importante, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É só para talvez a gente entender que a gente não precisa dessas coisas para a gente entrar em contato com Deus, para a gente entrar em contato com a espiritualidade. É mais ou menos assim. É possível a gente estar aqui em São Caetano, né? São Caetano do Sul. É possível eu sair daqui agora e eu chegar lá no centro de São Caetano? É possível. Eu consigo ir andando? Consigo ir andando. Eu consigo ir de carro? Consigo ir de carro. Consigo ir de bicicleta? Consigo ir de bicicleta. Aí é mais ou menos assim. Eu nunca fui a pé. Eu sempre fui de carro, por exemplo. E aí eu começo a ir de carro, aí um dia quebrou o meu carro. Aí é mais ou menos o seguinte, eu não vou mais porque eu estou sem carro. Sendo que é possível eu ir a pé. Tá entendendo? Então, por exemplo, uma imagem, por exemplo, ela serve como uma ferramenta. Uma ferramenta para te dar um acesso talvez maior, porque é uma coisa física, então você está olhando, você está vendo, então talvez fica mais fácil de você imaginar. É mais ou menos como uma lembrança, né? Às vezes você buscar uma lembrança do passado, se você fechar os olhos aqui e começar a buscar dentro da sua memória, você consegue, mas é um pouco mais desafiador. Agora, se você pega uma foto, rapidamente você consegue ter um acesso lá àquela memória. Então, as coisas materiais, elas têm que servir para você entrar em contato com a espiritualidade, né? Mas como uma ferramenta. E não você adorar o santo, adorar o crucifixo, adorar não é a matéria em si, entendeu? Não é o objeto. E sim a sua conexão. Ou, vamos colocar assim, às vezes um ritual ele pode ser uma oração. Um Pai Nosso, por exemplo. O que adianta você às vezes fazer um Pai Nosso e aí você só fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome? Não adianta. Às vezes é muito melhor você falar com as suas palavras, você falar, ó Deus, me abençoa, me traz felicidade, me traz amor. Pronto. Mas você falar do coração, do que às vezes você falar um Pai Nosso, fazer 30 vezes, 40 vezes, e falar da boca para fora e você não ter uma conexão de verdade, de coração e com um pensamento focado na espiritualidade. Então, talvez ficam duas mensagens aqui para a gente hoje então. Tá? A primeira, existe essa evolução, nós estamos evoluindo, tá? E o que a gente tem que buscar é esse amor incondicional em relação às outras pessoas. E a gente não se apegar tanto às coisas da matéria. A gente às vezes a gente tem que buscar dentro do nosso coração realmente o que acreditamos, o que buscamos, o que é melhor dentro do nosso coração, imaginar coisas boas e trazer aquele carinho, aquele amor e fazer a conexão com a espiritualidade. Tá bom?
Então agora eu vou pedir para vocês, para a gente se concentrar um pouquinho, para a gente buscar esse amor, essa coisa boa dentro do nosso coração. Hoje nós vamos fazer o trabalho de passos coletivos. E como que vai funcionar esses passos coletivos? Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a ir no centro, e a gente vai lá naquela salinha de passe, toma o passe individualizado. Devido à pandemia, a casa ainda não está podendo abrir, por isso nós estamos fazendo esse trabalho de preleções online, e a gente está fazendo agora os passos coletivos à distância. E como que vai funcionar? Eu vou explicar mais ou menos aqui para você se preparar, para você se conectar e que você consiga se conectar e tomar o passe agora. Tá? Então por isso que eu vou te explicar como vai funcionar. Então eu vou pedir para talvez você ficar num ambiente mais tranquilo. Não sei onde que você está assistindo esse vídeo agora. Talvez você está no trabalho, você está no almoço, ou está um ambiente um pouco conturbado. Não sei o ambiente que você está agora. Se você estiver num ambiente assim, eu vou pedir para talvez você dar um pausezinho e você nem que seja no banheiro, mas que você vá num lugar um pouco mais tranquilo e que você realmente se conecte e que você fica num lugar bem tranquilo, que você sente, você fique num lugar e que você fique confortável. E aí você pensa em Jesus, pensa em Nossa Senhora, pensa num anjo de guarda, pense em alguma coisa e se conecte de coração a um benfeitor espiritual que você goste e que traga esse carinho, esse amor para você no seu coração. Então eu vou pedir para você fazer isso. E nós aqui da casa, todos os trabalhadores, agora nesse mesmo horário, nós vamos estar conectados. A gente vai fazer cada um dentro da sua casa também, mas todos já fizeram uma preparação espiritual, já estão conectados junto à espiritualidade também. E nós vamos emanar e mandar energias de luz para você. E aí eu quero que você talvez sinta, por mais que não seja o mesmo horário aqui, que agora a gente normalmente passa o vídeo aqui para você às 8 horas, aqui no YouTube, mas se você estiver assistindo num outro horário, não tem problema, você vai receber essa energia da mesma forma, tudo bem? Então a gente, como todo o pessoal que vai fazer esse trabalho, nós vamos emanar essas energias de luz para você, e você tem que estar preparado para receber isso num lugar tranquilo, num ambiente confortável, combinado? Então se prepare agora, se você já estiver nesse local, como a gente conversou, eu vou pedir que você feche os olhos e que você receba nesse momento essa energia de luz, ok? Agora vamos aquietar os nossos pensamentos e posicionarmos para receber os passes. Vamos nos ligando com os nossos mentores, ao mesmo tempo que todos os médiuns da casa vão se ligando um a um e com toda a espiritualidade. Vamos imaginar uma luz pulsante, multicolorida, uma luz envolvente, e por onde ela passa, vai limpando, energizando, deixando um rastro de luz. Essa luz vai envolvendo o alto da nossa cabeça, vai ajustando, equilibrando todo o nosso cérebro, sinapse por sinapse, desce através do nosso pescoço, ajustando todas as cordas vocais, limpando, energizando, e vai estendendo-se através dos nossos braços até a ponta dos nossos dedos, limpando, energizando e retornando e envolvendo pulmão, coração,
ajudando em todo o batimento desse coração, equilibrando, limpando, energizando. Desce através do nosso esôfago, limpando, energizando, deixando assim um rastro de luz. Envolve todo o nosso estômago, limpando, energizando. Envolve a nossa cintura, envolve toda a nossa coluna espinhal, ajustando vértice por vértice. E por onde passa essa luz brilhante, radiante, deixa um rastro pulsante, multicolorida de luz. Desce através das nossas pernas, dá uma paradinha nos nossos joelhos, limpando, equilibrando, e desce através das pernas até os nossos pés e leva por terra todas as nossas dores, todos os nossos males, todos os ressentimentos, e vamos olhar do pé ao alto da nossa cabeça e vamos perceber que estamos todos repletos de luz, porque somos essa centelha divina, luz pulsante, multicolorida. Somos filhos desse Pai. E nesse momento, os mentores e toda essa corrente de vibrações vão envolvendo-nos com muito carinho, com muito amor, e vai finalizando os passes, onde vamos dando graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe as nossas almas, que Deus abençoe esse aprendizado do dia de hoje. E eu vou pedir mais uma coisinha para você nesse momento. Eu vou pedir, já que você está sereno agora, que você recebeu essas energias de luz, que você está se sentindo mais calmo, mais tranquilo, com muita luz no seu coração, me ajuda, porque agora nós vamos emanar essa luz para as pessoas mais necessitadas. Talvez pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo. Eu vou pedir a sua ajuda nesse momento para que a gente emane essa energia do nosso coração com todo amor, com toda a vontade, para que isso seja espalhado por todo o universo. Você me ajuda? Vamos aproveitar esse momento pós-preleção de conhecimento adquirido, mais relaxados, mais elevados, e vamos enviando o que temos de melhor dentro de nós, nossos melhores sentimentos, vibrando pelo bem universal, visualizando uma luz intensa irradiando todos os países e continentes, vibrando para a difusão do Evangelho de Jesus no mundo. Muito auxílio de amor, de paz, sustentação e fortalecimento da fé a todos os enfermos, descrentes e suicidas. Vamos mentalizando Jesus entrando e abençoando todos os lares. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, amigos, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia.
e humildemente vibrando por nós mesmos, para que possamos nos fortalecer cada dia mais, praticando os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, para assim fazer parte da ascensão do nosso querido planeta Terra, que está em transição. Obrigada pela oportunidade desse momento. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu, em nome do Centro Espírita Discípulos de Jesus, agradeço a sua participação. Se você puder também colaborar, se você gostou, dá um like aqui no YouTube, compartilhe com algum amigo, compartilhe com quem você acha que queira também receber essas energias de paz e de luz. E semana que vem estamos aqui de volta. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe.